Talvez um dia não existam armados e nem cancelas nos limites das fronteiras. Talvez um dia milhões de vozes se erguerão numa sua voz desde o mar às cordilheiras. Da mão do índio explorado, aniquilado, ao camponês, mãos calejadas e sem terra, do peão rude que humilde anda sangueando, e dos jovens que sem saber morrem nas guerras. É isso aí, 2014 foi um ano que marcou no Brasil uma grande disputa e fica claro que vivemos numa luta de classes. As eleições de outubro passado trazem sérios problemas para a sociedade brasileira e principalmente para a esquerda brasileira. A institucionalidade fez com que o Partido dos Trabalhadores e alguns de seus militantes se contaminasse, né, com o status quo e com os modus operantes da direita e do capitalismo. E a manutenção do governo de Dilma Rousseff, do seu segundo governo, passa pela retomada da união e da unidade das forças de esquerda. Aí uma frente de esquerda está sendo formada, ou dá indícios de que vai ser formada no Brasil agora na abertura aí do 2015. Os principais movimentos sociais lidera, entre outros, né, os dirigentes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, da CUT, partido de esquerda como PT, PSOL, PDT, PSTU e tantos outros que reivindicam esse espaço no lado esquerdo da luta política brasileira. A palavra incerteza comanda a passagem de 2014 para o Brasil de 2015. Mas o chão mole do calendário político registra agora uma auspiciosa pavimentação de terra firme que pode surpreender. Uma frente de esquerda formada pelos principais movimentos sociais brasileiros, tendo à frente, entre outros, o dirigente do MTST, Guilherme Boulos, está em formação no país. Não é ainda a alavanca capaz de reverter a ofensiva conservadora em marcha, batida na sociedade, mas tem potência para isso. Tem sobretudo capacidade de sacudir uma correlação de forças na qual as elites mastigam a margem de manobra do segundo governo de Dilma, entre os dentes da fatalidade econômica e do engessamento político. A iniciativa dos movimentos sociais, apoiada por partidos de esquerda, conta com um incentivo sintomático da gravidade dos dias que ocorre. Não é à toa que o presidente ou ex-presidente Lula, e portanto uma parte significativa do PT, tem ademais um precedente revelador. Ela vem se somar a uma mobilização equivalente iniciada há cerca de um mês para reaproximar intelectuais de esquerda
e construir um contraponto de ideias progressistas ao agendamento conservador da sociedade, martelado dioturnamente pelo jogral midiático. Para quem não sabe o que é esse jogral midiático, é as notícias degradantes, violentas e de ataque à democracia que a Rede Globo e seus parceiros e seus jornais, como a nossa Zero Hora, divulgam a cada dia. Só notícias ruins e maldosas e mal explicadas sobre o escândalo da corrupção, sobre o escândalo da Petrobras e tantos outros. E a justiça, por sua parte, não faz nada e não prende ninguém. Só especulações maldosas é o que ouvimos. Trata-se isso de uma usina de respostas à espiral regressiva, uma caixa de ressonância de intelectuais cidadãos. Esse polo de debate e combate foi oficializado no dia 15 de dezembro em evento em São Paulo, com o nome de Fórum 21. A primeira assembleia no Sindicato dos Engenheiros elegeu como uma de suas vértebras a luta pela democratização dos meios de comunicação. Presente no lançamento, o secretário de Cultura da Prefeitura de São Paulo, Juca Ferreira, afirmou que os meios de comunicação são o principal obstáculo ao debate crítico dos reais desafios brasileiros. Precisamos iniciar uma reconstrução programática que supere o nosso próprio desgaste, mas essa tarefa requer um ambiente midiático oposto ao atual, concentrado e carente de regras democráticas, disse Ferreira. E seguindo essa lógica do secretário de Cultura de São Paulo, a reforma dos meios de comunicação e da comunicação social no Brasil é uma tarefa para ontem, que todos da esquerda devem adotá-la como uma tarefa a ser cumprida. A importância descomunal da imprensa na luta política não é assunto estranho à reflexão intelectual. Desde Gramsci, que viveu entre 1891 e 1936, e ele incorporou isso à sua obra. E passa atualíssimo, né, o que ele escreveu há tanto tempo atrás. Na Itália, a fragilidade das estruturas partidárias ao longo das dificuldades impostas por uma unificação feita de instituições ralas e abismos sociais e regionais profundos fez com que os jornais assumissem funções de verdadeiros partidos, ensinou o pensador comunista, que permanece atualíssima. As semelhanças meridionais com o subdesenvolvimento tropical não são negligenciáveis. Ou seja, nós não podemos abrir mão de fatos históricos para compreender o nosso presente e para fazer o nosso futuro. É isso que foi escrito há tanto tempo atrás e é isso que os pensadores e os ativistas de esquerda têm que se aterem. Por exemplo, nos anos 90, Celso Furtado costumava explicar pacientemente aos jovens jornalistas, os poucos que ainda procuravam o grande economista brasileiro, taxado de jurássico pela emergente agenda tucana, que o populismo, ao contrário da demonização que lhe atribuíam as elites, refletia o vácuo histórico de uma sociedade pouco sedimentada, institucionalmente capturada pelas mandíbulas de um capitalismo de fronteiras indivisas. O Estado e os líderes carismáticos
compensava o oco político falando direto às massas e invertendo, ou melhor, intervindo na economia para organizar a luta contra o subdesenvolvimento. A colisão entre o improviso de poder popular e o diretório midiático gerou entre nós alguns capítulos pedagógicos. De novo, preste atenção, de novo vêm os ensinamentos do passado. E com eles, o suicídio de Vargas foi um desses ensinamentos. O criador da igualdade, por isso maldita Petrobras, apertou o gatilho para não ceder à pressão insuportável do denuncismo lacerdista, que exigia sua renúncia em missões sistemáticas através da Rádio Globo, dirigida pelo então jovem udenista Roberto Marinho, que não deixou de ser udenista hoje e continua tentando que o gatilho seja apertado para mais uma nova liderança que surge. E essa liderança todo mundo sabe, se chama Dilma Rousseff e está à frente dessa grande guerra que é a guerra da manutenção da democracia, da defesa do bem público e da instituição pública. Instituição essa que tem nome e tem endereço e que tem muita riqueza e por isso é atacada, a nossa Petrobras. O Brasil daquela época era descrito como um mar de lama, coisa que a mídia de hoje não se envergonha de dizer. É indispensável enfatizar as semelhanças com a pauta e os métodos abraçados agora pelos grandes veículos de mídia em sintonia com a oposição conservadora ao governo Dilma, ao PT e ao lulopopulismo econômico, que é outro objetivo a ser alcançado por essa mesma mídia conservadora e por essa mesma oposição conservadora. Acabar com a liderança de pessoas como Lula. O Fórum dos Intelectuais e a Frente de Movimentos Sociais emergem como o contraponto mais importante a isso, desde a vitória de Dilma em 26 de outubro. O conservadorismo atordoa o discernimento e a compreensão da sociedade desde então com uma escalada vertiginosa de iniciativas. Habilidosamente equipara-se combate à corrupção à demonização do polo progressista, no qual se espeta o selo da degeneração política, associada a práticas econômicas intervencionistas. E aqui eu abro um parênteses para chamar a atenção da 0 hora dominical desse domingo de 28/12 de 2014, aonde esse meio de comunicação ataca raivosamente a grandeza da Petrobras, tentando incluí-la nesse mar de lamas, para que logo ela possa ser vendida e entrega ao capital estrangeiro e à especulação internacional. A ideia de uma salubridade externa à história toma conta como referência limpa e boa na construção da sociedade. É um daqueles mantras aos quais se agarram os interesses dominantes de todos os tempos. A depender da convivência ou da conivência, essa salubridade poderá vestir a toga da judicialização da má política, ou a gravata técnica dos centuriões que falam em nome da providência dos mercados para dar um rumo correto à economia. A judicialização nós já vimos através de
de um tribunal, o STF, que se dá pela via da direita. E que essa mesma justiça, entre aspas, pende a sua balança para o lado mais rico da sociedade. E a gravata técnica está dentro dos mercados que querem, né, que o Estado não seja intervencionista, que o Estado seja liberal e que Dilma abra a Petrobras ao controle do capital externo. Ou ainda, encarnar no monopólio de um dispositivo midiático que se avoca a prerrogativa de um Bonaparte a emitir interditos e sanções em defesa dos interesses particulares apresentados como os de toda a nação. Hoje, o objetivo desse aluvião é o impeachment de Dilma, ou o sangramento irreversível de seu governo e das forças que o apoiam, bem como das ideias que as expressam, até o seu sepultamento histórico em 2018. Aqui eu abro um parênteses pessoal. Se essa direita não tiver competência e força política para derrubar Dilma, as eleições de 2018 serão de uma violência como nunca vista no país. Semanas após a vitória progressista nas urnas, quando o governo parecia hipnotizado pelo serpentário golpista que havia subestimado e por isso não se preparado para defender o escrutínio popular, todos indagavam, principalmente os meios de comunicação alternativos, como a Carta Maior, por exemplo. O que se pergunta ansiosamente é se Lula já conversou sobre isso com o Boulos do MTST, se Boulos já conversou com Luciana Genro do PSOL, se Luciana Genro já conversou com a CUT, se a CUT já conversou com o Stedley do MST, se todos já se deram conta de que passa da hora de uma conversa limada, limpa, desprovida, qualquer adjetivo que queira dar, de sectarismos e de protelações, mas encharcada das providências que a urgência revela quanto se pensa grande. Se ainda não se aperceberam da contagem regressiva que ameaça o nascimento de um Brasil emancipado e progressista, poderão ser avisados de forma desastrosa quando o tic-tac se esgotar. Então pense, os líderes da tão reivindicada esquerda, deixe de lado suas projeções individuais e comecem a praticar aquilo que seus discursos estão recheados, que é de socializar e solidarizar a união e a força acima de qualquer projeto individual ou pretensamente renovador. A boa nova na praça é que a conversa começou. O desafio da vida ou morte consiste agora em restaurar a transparência dos dois campos em confronto na sociedade. Transparência essa que, segundo eu acho, que está bem clara. De um lado, a direita, com seus aliados do financismo, da dureza econômica e os donos da mídia no Brasil.
E aí nós podemos dizer que esses donos dessa mídia têm nome, têm endereço. É a Globo a nível nacional e a RBS a nível regional. Na aparente neutralidade de certas iniciativas, pulsa na verdade a rigidez feroz dos interesses estruturais por elas favorecidas. O melhor solvente para essa tintura é a ampla participação popular no debate e nas decisões que vão definir a rota do futuro brasileiro. E essa participação popular se deve à intervenção imediata dos movimentos assim auto-titulados, ou intitulados, ou nominados, e dos partidos que se reivindicam sempre de esquerda. O país, desde 2003, e com todas as limitações e contradições intrínsecas a um governo de base heterogênea, que é a gelatina da base aliada do governo Dilma, tem figurado aos olhos do mundo como uma das estacas da resistência latino-americana, a retroescavadeira ortodoxa que demole e soterra direitos sociais e soberania econômica no mundo inteiro. Essa resistência criou um dos maiores mercados de massa do planeta em uma demografia de 202 milhões de habitantes. O assoalho macroeconômico ruge sob o peso da inadequação entre a emergência dessa nova força motriz e as estruturas rigidamente pensadas para excluí-la do mercado e da cidadania. A solução da agenda técnica é higienizar a sujeira do intervencionismo público em todas as frentes, devolvendo o manto do jogo à faxina autorreguladora dos mercados. Isso nada mais é o que estão fazendo, e eu volto a frisar, com a Petrobras. A corrupção é da idade e do tempo do mundo. E ela está sendo combatida pelo governo Dilma. Mas esses mercados querem destruí-la para poder ficar com a sua riqueza. E essa riqueza é exemplificada aos bilhões e trilhões de barris de petróleos ainda inexplorados. Sobrepor o interesse privado aos da sociedade implica capturar o sistema democrático integralmente para esse fim. Era esse o objetivo dos candidatos conservadores derrotados em outubro. Não era apenas uma disputa presidencial, mas um capítulo do embate incluso pelo comando do desenvolvimento brasileiro e de toda a sua riqueza. Daí a ilusão de se supor que concessões pontuais vão saciar o agendamento derrotado nas urnas. Não será a adoção homeopática de uma farmacopeia que fará recuar o discernimento daquilo pelo que se luta e contra quem se trava a batalha dos próximos dias e noites. É crucial para o interesse popular afrontar a avalanche em curso. Essa batalha entre a democracia social e as forças regressivas que se insurgiram contra a sua construção em 1932, em 1954, em 1964, em 2005, em 2006, 2010 e agora em 2014. Tornar esse divisor visível aos olhos da população requer um símbolo de magnetismo equivalente à dimensão das tarefas que essa agenda encerra em termos de organização e repactuação do país com o seu desenvolvimento. Requer o nascimento de uma frente de esquerda à semelhança do Podemos na Espanha. Guarde incontrastáveis vinculação com a urgência populares,
mas também encerre um denso discernimento das contingências globais que não podem ser abduzidas pelo imediatismo corporativista. Embora o martelete midiático tenha disseminado a bandeira do antipetismo bélico a ponto de hoje contagiar setores amplos da classe média, o fato é que esse trunfo conservador ainda não reúne a energia necessária para inaugurar uma nova ordem. O pântano, por enquanto, o satisfaz. Ele desarma a sociedade e exaspera a cidadania. Dissemina um sentimento de impotência diante das urgências de uma transição de ciclo econômico marcada por uma correlação de forças instáveis, desprovidas de aderência institucional, ademais de submetida à determinação de um capitalismo global avesso a qualquer outro ordenamento que não o vale tudo dos mercados. A força e o consentimento necessário para conduzir esse ciclo em uma chave que não seja o arroço requisitam o salto da articulação social que agora se ensaia. O caminho oposto é o da treva. A regressividade conservadora predominante na Itália após as mãos limpas nos anos 90 é uma boa miragem, é um risco real em sociedades desprovidas de representação política forte e organização social mobilizada. Então, de novo, a história vem nos ensinar a como devemos fazer. Lá como aqui, o lubrificante do retrocesso foi a prostração progressiva e a incapacidade da esquerda e dos democratas de construir um repto histórico de esperança para engajar a sociedade no comando do seu destino. A gravidade dos desafios embutidos no calendário de 2015 é de ordem equivalente. Saber onde estão as respostas e reunir a energia política capaz de validá-las é trunfo valioso. É esse o significado encorajador da nascente frente de esquerda dos movimentos sociais e da usina de intelectuais cidadãos reunidos no Fórum 21. São sinais de um ajorjamento em curso na vida política nacional, mas que já extrapolam a mera formalidade da travessia gregoriana para emprestar a 2015 a dimensão e o desassombro de uma verdadeira renovação histórica. Que assim seja um bom ano novo. São os meus votos, são os votos de todos aqueles que se reivindicam de esquerda e progressista. E tenho a certeza de que compartilhar com a imensa maioria do povo brasileiro é um dever de todo militante da esquerda desse país.